Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. Por que você duvidou? O nosso texto base está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 32. Vamos ler. Logo depois, isto é, após a multiplicação dos pães e dos peixes, correto? Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, que é o mar da Galileia, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar, repare bem, mandar, Jesus ordena os discípulos, ele dá uma ordem aos discípulos, mas a multidão ele manda embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Nesta noite, eu gostaria de falar com vocês sobre a importância de nós não etiquetarmos, entende? Jesus, não darmos a ele uma forma que ele não deve ter. Isso é uma coisa que eu quero dizer a vocês.
porque a igreja faz isso demais nos dias atuais. Outra coisa, nós precisamos aprender a andarmos sempre na direção do Senhor e na direção da sua glória. E eu pretendo também tentar mostrar a vocês, com a ajuda do Espírito Santo, que nós precisamos aprender a vencer o medo pela fé. E que é por causa do medo que temos que duvidamos. Mas medo do quê? Vocês vão entender durante a meditação. A primeira coisa, que se isso aqui funcionar, não está funcionando. Ele está ligando aqui, tá? Tem bateria. Por favor, gente, vamos ver se consegue dar um kick-off lá. Dar um pontapé inicial. Vamos lá. Primeira coisa, que eu tome o cuidado para não criar uma falsa expectativa sobre Jesus. Então, vamos primeiro ver qual é a expectativa que você tem de Jesus agora. Quem Jesus seria para a sua vida agora? Você deve estar enfrentando algum tipo de necessidade, algum tipo de problema, e então você agora está estampando, etiquetando Jesus com uma marca que você gostaria de vestir. Vamos ler o versículo 22. Logo depois, isto é, após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ordenou. Então, toda esta paráfrase que eu coloco aí é para explicar a vocês, de alguma maneira, melhor o sentido do verso, ou das expressões, e aqui do verbo, ordenar. Isto é, ele obrigou, ele compeliu, tá? Praticamente expulsou. É isso. Tá? Ele ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o quê? O povo embora. Quando você lê um texto como esse, parece que Jesus é uma pessoa mal educada. Como é que pode um homem santo, o Filho de Deus, dizer para os discípulos, vamos, e olhar para a multidão e dizer, vai embora, saiam daqui. Por que será que ele fez isso? Ele tinha muita pressa em mandar os seus discípulos embora. Por quê? Porque a multidão queria fazer com que Jesus se tornasse o rei dos judeus. E não era a sua missão tornar-se rei de Israel e de ninguém naquele momento. O próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, na época em que ele estava aqui encarnado. Porém, quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que o reino dele existirá. E esse reino sobre a terra, ele terá uma duração de 1000 anos, ou seja, 10 séculos. Você imagina este mundo que sempre foi governado por pessoas corruptas, ladras, mentirosas, inescrupulosas, pouco se preocupando com a fragilidade ou as necessidades humanas.
Eu coloquei um link no meu Facebook e no meu Twitter que mostra os pastores da Venezuela declarando que Maduro se parece com Hitler. Então existe ali uma declaração. Se você for no Twitter ou no Facebook, você vai clicar lá e você vai ser direcionado a uma página onde você pode ler a declaração de vários pastores de várias igrejas na Venezuela sobre o que está acontecendo. O mundo clama por uma justiça, por um mundo melhor, não é isso? Há pastores pregando que um futuro breve nós teremos um mundo melhor. Eles não estão mentindo sobre isso. Porém, eles se enganam dizendo que isso acontecerá se a igreja orar. Não. Esse mundo melhor não acontecerá no nosso período. Infelizmente, não acontecerá. O nosso mundo, a nossa geração, vai experimentar a cada dia coisas piores, espiritualmente falando, moralmente falando, e por que não, fisicamente falando. Nós vamos experimentar coisas terríveis. O mundo vai se degradar a cada dia. A nossa sociedade está perdendo respeito por completo. As moças, os rapazes, eles não se dão ao pudor. Perderam respeito a si próprios e aos outros. Então, nós vivemos numa sociedade provocativa, onde as moças se despem e dizem para os homens não incomodá-las, onde os homens se despem e dizem para as moças não incomodá-los. Quer dizer, é uma provocação, é uma guerra psicológica. É um mundo em que você não consegue mais brincar com ninguém, porque todo mundo, se quiser, leva você a uma delegacia. Nós estamos vivendo em um mundo onde você vai ser controlado, cada passo, a tua sombra. Você não poderá estar numa rua que o satélite vai saber que você está lá, porque existe um chip que vai te acompanhar. Você não poderá fazer uma compra se você não tiver aquele chip instalado dentro de você. E nós sabemos que um governante mundial vai usar toda esta tecnologia, e nós estamos nos aproximando dela. Quando você vai à internet e começa a estudar sobre a tecnologia 5G, já ouviram falar? Esta é uma tecnologia que eu não sei se será aquela que o anticristo vai usar, mas ela é muito próxima ao que ele vai usar, porque todo mundo vai estar sendo vigiado, cada pessoa, cada animal, cada estoque, tudo estará sendo vigiado. Agora, se você quer continuar cego para não perceber que a Bíblia já o alertou sobre isso, e que esse período será um período terrível para aqueles que não levam as coisas de Deus a sério, se você quer continuar cego, eu não posso abrir seus olhos e colocar uma imagem verdadeira lá. Só Deus pode fazer isso com você em resposta à sua cooperação, à sua colaboração. Então, se você for uma pessoa sincera, se você parar de falar, eu não gosto da Bíblia, sem nunca ter lido, como é que você não gosta? Quer dizer, você é capaz de gostar de um namorado, de uma namorada, sem conhecer o passado dele. Você comete loucuras psicológicas e às vezes imbecilidades culturais, educacionais. Nós vivemos um mundo assim, banal, um mundo totalmente banal, onde pessoas são capazes de ler um texto, interpretar um texto, saber o que leram, são capazes de ler uma receita, mas não são capazes de aprender a ter cultura, educação,
caminhos, uma vida espiritual e moral elevada. Nós estamos realmente nos aproximando do fim. Depois de um período tão crítico, Jesus virá para reinar 1000 anos. Imagine então um mundo que sempre pediu justiça, e o Senhor Jesus reinando, colocando paz no mundo, colocando ordem, as pessoas prosperando em amor e paz. No final de 1000 anos, você acredita que as pessoas se rebelarão contra Ele? Mesmo assim, existe um ódio para com a pessoa de Jesus, e isso está no meu e no seu coração. Eu odeio Jesus, por isso que eu preciso morrer a cada dia. Você odeia Jesus, por isso que você precisa morrer a cada dia para si mesmo, aprender a negar si próprio, porque nós odiamos a Ele, porque gostaríamos que a nossa vontade prevalecesse, e não a dele. Você quer que a vida se transforme em um mar de prazeres, prazeres saborosos, que saciem a minha e a sua carne, os nossos desejos. Mas Jesus disse: aquele que procurar seus interesses pessoais, próprios interesses, nunca terão a vida verdadeira. Muito bem. As pessoas então queriam colocar Jesus como rei, porque ele fez um milagre. Imagine alimentar 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, com alguns pães e 2 peixes. Imagine só, 5 pãezinhos e 2 peixes. De repente, alimenta-se 5.000 pessoas. Que homem é este? Um homem que alimenta 5.000 pessoas, imagine o que ele não pode fazer por um povo. Imagine que poder tem este homem para guerrear contra Roma. Nós não queremos mais estarmos submissos a um controle romano. Então Jesus, quando observou que eles queriam forçá-lo, levá-lo à força, a ser um rei, Jesus se afastou e disse: vão embora. Mandou embora. Isso me leva a entender que Jesus não pode estar na vida daquele ou em uma congregação que tenta etiquetá-lo, que tenta colocar nele uma forma que ele não tem para aquele exato momento. Você pode estar reclamando agora e pedindo a ajuda dele, e na sua ajuda você está dando uma forma para ele, quando na verdade quem tem que receber esta forma é você ou eu. Vamos supor que eu estou com problemas com a minha mulher e eu estou brigando com ela. Então eu digo: Senhor, Tu és aquele que apazigua tempestades, porque eu li na Bíblia. Olha, eu também li na Bíblia que ele alimentou 5.000. Então eu dou uma bala que eu ganhei da dona Marta agora de banana. Então eu digo: Senhor, eu li na Bíblia que o Senhor multiplicou pães e peixes. Multiplica essa bala, que eu quero morrer de diabetes. Mas ele não vai fazer isso. Ele não quer fazer isso. Porque na verdade quem tem que ter uma forma somos nós, não é ele. Nós que precisamos ser modelados, nós que precisamos ser transformados, nós que precisamos sofrer a ação do Todo-Poderoso. A glória de Jesus precisa nos tocar, para que nós sejamos melhores. Eu não posso tentar fazer com que ele seja melhor para a minha vida, porque ele já é infinitamente, inexplicavelmente, indescritivelmente melhor. Eu não sou capaz de enxergar
o quanto Ele é grande. Eu não sou capaz de enxergar o quanto Ele é poderoso. Eu só consigo enxergar o seu poder e a sua glória quando sou tocado e transformado por Ele. Jesus é Deus. Ele é onisciente. Isso é, Ele possui todo o conhecimento. O seu conhecimento é absoluto, infalível e eficaz. O conhecimento de Jesus não é uma espécie de educação ou resultado de obter cultura. O conhecimento de Jesus produz eficácia. O que eu quero dizer com isso? Produz alguma coisa na vida daqueles que Ele ama. Diferente de nós. Nós estudamos para ganhar dinheiro. Nós estudamos para ser alguém na vida. E quando eu uso essa expressão, alguém na vida, ao que eu estou me referindo? Eu não quero ser um Zé Ninguém. Eu não quero ser uma pessoa pobre, miserável. Mas na verdade, quando eu aprendo de Deus, eu não estou adquirindo conhecimento para me tornar um homem rico. Eu não estou adquirindo conhecimento para me tornar um homem milionário. Eu estou adquirindo conhecimento para tornar meu próximo rico. Eu estou adquirindo conhecimento para fazer com que a pessoa, o meu próximo, enxergue aquilo que eu estou realmente enxergando, a grandeza e o poder do Deus que controla a minha vida. Enquanto eu não aprender isso, eu não entendi nada. Eu posso participar de estudos bíblicos, eu posso fazer devocionais, mas sem levantar pessoas, sem melhorar a condição espiritual e moral das pessoas. Deus está nos chamando para isso. Porque Jesus mandou embora aquelas pessoas? Porque o conhecimento que eles obtiveram de Jesus naquele instante era falso. Não ia melhorar a condição social de ninguém. Porque Jesus não havia vindo para guerrear, mas Ele veio para trazer um tipo de espada que atravessa qualquer elemento por dentro, individualmente falando. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela invade o nosso ser e vai rasgando, chegando a áreas, a uma profundidade impensável. Ela é capaz de dividir os pensamentos que nós temos e mostrar se estão certos ou errados. Por isso, meu irmão, a imagem que você pode estar fazendo de Jesus agora é errada para a sua vida. Você pode estar pedindo cura, porque nós lemos na Bíblia que Ele curou, mas Ele não quer curar você. Ele vai deixar você enfrentar tempestades. Nós, como cristãos, aprendemos uma coisa: nós nunca estamos livres de tempestades. Pare de se enganar. Você fica dizendo aos outros, porque aprendeu em uma igreja que diz que tem o poder de Deus. Deus pode abençoar você. Se você tiver fé, você não vai sofrer. Mas você vive sofrendo. Você vive pedindo oração. Então, ponha os seus pés no chão. Caia na realidade. Você sofre. Você precisa da ajuda de Deus na sua vida. Porém, nesses momentos de angústia e terror, que são difíceis de aceitar, entenda, às vezes é mais seguro estar em meio a uma tempestade do que diante de pessoas falsas. Se Deus permite que você passe por tempestades,
Se Deus permite que você passe por furacões, tormentas, é porque Ele quer trabalhar na sua vida. Mas quando você aceita argumentos falsos, você está permitindo que o homem, um falso, modele a sua vida. Por que Jesus mandou os discípulos embora? Para que eles não absorvessem uma ideia falsa que estava se instalando naquele momento. Era melhor que eles estivessem no centro de um furacão do que no centro de uma mentira. É melhor que você aceite a realidade de Deus na sua vida, ainda que você esteja passando por lutas, do que envolver toda a sua mente com uma mentira, colocar uma máscara dizendo que você é o que não é. Então, Jesus, ele tem que ser a verdade na sua vida. Não tente mascará-lo, não tente travesti-lo, não tente vestir nele uma roupa que não lhe pertence neste momento. Ele tem que ser uma realidade na sua vida. Então, antes de você dizer, Senhor, eu sei que o Senhor fez isso na Bíblia, diga, eu sei que o Senhor fez isso na Bíblia, mas não sei se o Senhor quer fazer isso na minha vida. Eu posso pedir ao Senhor que faça? Não há nenhum crime nisso, mas esteja pronto para ouvir um não, às vezes desse tamanho, mas esteja pronto para dizer, entra na tempestade, porque eu vou trabalhar na sua vida a partir de agora. Em segundo lugar, se funcionar. Parece que hoje está na base do carnaval. O negócio aqui, me ajuda aí. Aperta o botão aí para mim. Segundo, aleluia, vamos lá. A minha segurança não depende de qualquer situação que enfrento. A primeira é que eu tome cuidado para não criar uma falsa expectativa de Jesus, correto? Qual é a segunda que eu vejo aqui no verso 24? A minha segurança não depende de qualquer situação que eu enfrento. Verso 24 diz o quê? Podem ler comigo em voz alta? Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Eu não quero passar por sofrimento, você quer? Vocês estão dormindo, né? Pular a noite inteira, né? Você quer passar por algum sofrimento? É lógico que não, é óbvio, isso é óbvio, imagina. Como eu gostaria que Deus curasse todos os doentes aqui. Como eu gostaria que Deus abrisse as portas do trabalho para todos aqui. Desempregasse quem não é dele e empregasse quem é dele. Matasse quem não é dele no hospital e desse uma cama para quem é dele. Eu estaria sendo injusto. Desde quando uma pessoa que está numa igreja é de Deus? Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim, puxa, a pessoa estava lá cantando um hino, carregando a Bíblia e fez isso para aquelas pessoas, que igreja é essa? Espera lá, não é que igreja, que pessoa é essa? A igreja é santa, é pura. A igreja não é essa instituição. A igreja está presente aqui na forma do trigo, mas também nós temos aqui o inferno presente na forma do joio. Então nós temos pessoas verdadeiras e temos pessoas falsas. Nós temos pessoas comprometidas com Deus e pessoas que não estão comprometidas com Deus. Ou não é? Então nós não queremos sofrer. Agora, quando a vida então se transforma num mar de rosas,
Quando tudo está calmo, vem uma tranquilidade, o que acontece? Relaxamos. Achamos que aquele momento nunca mais vai passar. Nós dizemos assim: agora sim. Agora cheguei ao patamar que eu gostaria. Agora tudo vai de vento em popa. Você está lutando. E de repente você vai chegar no estágio que está procurando. Mas você tome cuidado para não baixar a guarda. Você se lembra da palavra que Pedro disse? O diabo, que é o adversário de vocês, ele anda ao redor, procurando a quem engolir, tragar, matar, destruir. Então, quem ele busca? Aquele que anda atrás, o doente, o fraco, o relaxado, o desleixado. Quando uma manada está atravessando uma campina, a onça fica à espreita, a pintada fica lá, olhando, sem se mexer. Ela fica numa direção que o vento não leva o seu cheiro para a manada. Ela tem paciência. Ela espera os fortes passarem. E então ela mira aquele que é fraco, o desatento. E então ela avança. Ela dá um bote certeiro no pescoço. Ela é capaz de se agarrar no pescoço e virar no ar. E com seu golpe, ela derruba uma res maior do que ela. Isso eu já vi com os meus olhos, nesse interiorzão de Deus, onde eu fui criado, graças a Deus. A gente tinha que andar armado, aprender a atirar desde pequeno, por causa desses animais. Porque eles apareciam, eles urravam e assustavam todo mundo. Quando eles urravam lá no mato, a gente tinha que acender tochas perto do gado para espantar o bicho. Sabia disso? Sabia disso? Porque eles são ferozes, eles têm paciência, eles enxergam o que nós não enxergamos. Eles têm mais paciência para esperar do que nós. E eles sabem o momento de dar o bote. Eu e você não somos tão espertos como parecemos. O inimigo tem muita paciência. Ele vai atacar você. Ele virá atacar a mim. Eu sei que virá. Hoje, amanhã. Às vezes ele dá sustos para que eu corra em direção errada. Outras vezes ele me dá sustos e não acontece nada. Então eu começo a me sentir forte por mim mesmo. Então eu começo a andar como se tivesse o rei na barriga. E aí é a queda. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Então, quando Deus quer nos livrar desse espírito indomável que nós temos, Ele nos envia para onde? A uma tempestade. Ele nos envia para o centro de um furacão. Por quê? Porque é lá que eu vou conhecer como funciona a minha mente. É lá que eu vou conhecer como funcionam minhas emoções. É ali que você vai aprender como você deve lidar com os seus pensamentos. É ali que você vai aprender como as suas emoções te atrapalham. Vocês estão comigo? Eu não quero ser um chato. Eu não quero ser um inconveniente. Imagine parar o seu bloco para pregar.
A Bíblia ensina que há dois tipos de tempestade. A primeira é aquela que corrige duramente. Ela traz uma disciplina seríssima. Lembra o caso de Jonas? Hein? Deus manda Jonas para Nínive e ele vai para onde? Para a Espanha. Porque ele era um profeta nacionalista. Ele não queria saber de ajudar uma nação que no passado fez tanto mal ao seu povo. Ele não sabia perdoar. E então ele vai lá para Jope, aquela cidadezinha que vocês foram comigo lá em Jerusalém, lembra? Que chama Iavo, né? Então nós chegamos ali, tem uma ruinha que desce e terminava ali num porto. Antigamente as embarcações chegavam muito próximas e com barcos chegava a elas e elas entravam pelo Mediterrâneo em direção ao Estreito de Gibraltar, onde fica a Espanha, Portugal, enfim. Então lá foi ele. E no meio do caminho lá, ou em algum ponto do mar, veio uma tempestade daquelas. E até que a coisa foi, ele teve que se entregar. Ele disse: o problema aqui sou eu. Eu sou um desobediente a Deus. Deus queria que eu fosse para lá e eu estou aqui atrapalhando a vida de vocês. Os marinheiros disseram: já jogamos tanta coisa fora e o problema está aí nessa mala sem alça. Pegaram Jonas e jogaram no mar. Sossegou. Que bom, o problema era ele. Mas para Jonas não sossegou nada, porque Deus criou um peixe, ou enviou um peixe, que engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias na barriga desse peixe. Essa criação de Deus, ou esse peixe que recebeu a ordem de Deus para engolir aquele embrulho, se sentiu embrulhado, não havia sonrisal que resolvesse o problema daquele animal. Resultado, a melhor coisa é regurgitar. Ele vai lá, bem no lugar onde Jonas saiu, e tchau, Jonas. E o Jonas sai, imagina, parecendo um bebê embrulhado na placenta. A ideia que eu tenho é isso. Ele acabou na humilhação. Então, imagina, ele devia ter fatias de algas, restos de espinho enfiado no nariz. O peixe come. Então Jonas está lá. E agora ele vai para Nínive. E chega lá e prega de mau gosto ainda. Porque o que ele queria era que aquele pessoal morresse. Deus vai castigar vocês! Deus vai matar vocês! E o povo acreditou. É mesmo? E o povo se arrependeu. E Deus fez uma ação salvadora sobre as pessoas. E Jonas ficou furioso. Careca que ele era, foi para fora e sentou-se debaixo de uma planta. E Deus olhou para ele, em vez de ele ficar alegre com a missão que Deus lhe deu, ele estava bravo, porque Deus havia trazido a salvação a um povo que ele odiava. O que Jonas está fazendo? Ele não está olhando para a glória de Deus, ele está olhando para a glória de si mesmo, para a glória de seu povo. Ele queria que o seu povo fosse engrandecido na história, e não seus inimigos. Por que Jesus pede para você amar seus inimigos? Porque você
e eu temos a mania de buscarmos uma glória pessoal. Nós queremos nos sentir melhores. Vou usar uma expressão hispânica, mais grandes, maiores do que o outro. É assim na briga de marido e mulher. Falou desse jeito? Então toma. Um empina o nariz para cá e o outro empina para lá. E o pior é que nós fazemos isso a vida toda. E prejudicamos filhos, prejudicamos netos. E então Deus precisa em algum momento nos ensinar. E o único jeito para ensinar a pensarmos corretamente, a analisarmos nossas emoções, é quando Ele nos lança debaixo de uma tempestade. A Bíblia diz que o homem, ele sofre correções várias vezes. Deus fala com ele muitas vezes, mas ele não quer ouvir. E então, só resta uma saída. Ele vai ser mergulhado por Deus em uma tribulação sem cura. Isto é, Deus não irá tirá-lo de lá. Isso está escrito na Bíblia. Mas quem não lê, quem vai saber disso? Então essa pessoa será lançada num lugar assim e sem cura. De modo que não adianta pedir, Deus, eu já vi que o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lá do meio do fogo, me livra. Não quero. Você vai queimar aí. Você vai sentir o ardor. Você vai sentir dor. E então nós vamos conversar. E você vai entender que aquilo que você está passando é porque você é uma pessoa que não me ouve, e eu não quero te perder. A razão de Deus muitas vezes nos colocar em tempestades, em tormentas e no centro do olho do furacão, seja lá a expressão que você escolher, na verdade porque Ele não quer nos perder. Porque Deus nos ama. O segundo tipo de tempestade é diferente da primeira. Óbvio. A primeira você está porque você desobedeceu. A segunda você está porque obedece. Epa! Que vantagem há em servir a Deus? Muitas. Você é um instrumento da paz do Senhor e você tem a vida eterna. Mas e carro, fazenda, iates, aviões? Pode ser que Deus dê, pode ser que Deus não dê. Mas e uma namorada, um namorado lindo? Sei lá. Pode ser que você tenha que arrastar uma âncora enferrujada. Então, vai confiando aí. Entrega que ele fala, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Então, quando você é lançado por Deus em uma tempestade, Deus não está ali para só te corrigir duramente, aplicar uma disciplina que o faça desmaiar, mas Ele o coloca ali para ensinar, para aperfeiçoar, para que você enxergue algo que de outra maneira não enxergaria, para afastar você do espírito da mentira, para filtrar sua alma, sua mente e o seu coração. Entenderam ou não?
Me repita. Então, veja só, Deus coloca você numa tempestade para filtrar os seus pensamentos, para tirar você do centro da mentira, para que você aprenda a viver a verdade, para que você possa descobrir algo em Deus que você não via. Existe algo grandioso em Jesus que você não vê. Mas aquela imagem que você põe nele não é tão grandiosa como a que ele espera revelar a você. Como eu gostaria, e eu pedi a ele, Senhor, na minha enfermidade, eu disse, Senhor, lembra que eu estava gordo? Não é? Bonitão, parecia uma cabaça. Sabe aquela árvore que dá aquela cabaça, que você corta, faz prato, faz copo, faz tudo. É assim, gordura para todo lado. Então, de repente eu pedi a Deus, Deus, eu sei que na Bíblia o Senhor cura, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre mim. Quem estendeu foi um médico. Arrancou tudo. E ele aproveitou e tirou uns pedaços de gordura que estava lá na barriga ainda. Então imagina, Deus não quis fazer. A imagem que eu tinha de Jesus, que eu queria que ele tivesse, aquele que cura, que opera. Mas hoje eu percebo que a imagem que ele queria me mostrar dele era muito mais gloriosa do que essa. Hoje Deus me mostra coisas acerca dele que eu tenho certeza que eu nunca descobriria na condição em que eu estava. Se você continuar insistindo na condição que está, se você continuar com seu nariz empinado, se você continuar nessa briga tola familiar, se você continuar nessa insistência do orgulho e do egoísmo, você não descobrirá a grandeza que existe em Deus e na imagem que Ele quer revelar a você. E nas bênçãos que Ele preparou para a sua vida. Parece que vocês não estão comigo. Eu vou dormir. Então, veja bem. A multidão viu em Jesus um grande poder. Ele é um rei. Ele pode ser o rei. Não, ele será o rei. Se você ler o versículo 15 do capítulo 6 de João, eles queriam forçar Jesus a ser rei. Forçar. Olha, já imaginou ele um rei? Ele pode ser um rei. Ele vai ser o rei. Mas Jesus disse, eu não vou ser rei coisa nenhuma. Fora. Vai cada um para sua casa. Show. E vocês, já para o mar. Constantemente Deus está fazendo esse trabalho conosco. E nós não percebemos. Constantemente nós estamos enchendo nossas mentes de ilusões e Deus nos levando a uma realidade e não percebemos. Deus está trabalhando conosco. Jesus disse uma coisa em João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu nunca devo duvidar que Jesus vai cuidar de mim. Ele vai dar proteção à minha mente e à minha alma, mas isso não quer dizer que Ele prometeu dar
proteção ao meu corpo. Quer que eu lhe dou o exemplo? Vamos lá. Estevão. Quando Estevão estava defendendo sua fé, Deus protegeu a sua mente e a sua alma. As pessoas queriam infernizá-lo para que ele negasse a sua crença. Ele não negou. Querem mais? Paulo. Paulo foi chicoteado, não é? Paulo foi apedrejado. Paulo foi encarcerado. Paulo foi esbofeteado. Deus o protegeu na mente e na alma, mas o corpo sofreu. Pedro, Tiago, morreu com uma espada atravessando o seu ventre. Deus protegeu sua mente e sua alma, mas ele pereceu. Por que não falamos de homens como John Huss, que morreram em fogueira, que foram martirizados como Policarpo? Vá para a história. Homens que não morreram, mas foram perseguidos, como os Quakers, como os puritanos. Tiveram suas igrejas incendiadas, suas casas incendiadas, seus bens retirados, roubados. Mas eles nunca perderam a consciência de que eram cristãos e que tinham que dar exemplo de uma vida moral. Portanto, suas mentes e suas almas foram protegidas por Deus, mas sofreram. Então pare de se enganar. Pare de achar que você não merece passar por momentos de lágrimas. O que Deus está testando em você não é a a capacidade do seu corpo não ser destruído. Deus não está testando isso. O que Deus está testando é o que Paulo fala. Ainda que o meu corpo se deteriore, o que ele diz mais? O meu espírito se renova a cada dia. Ainda que meu corpo fique doente, ainda que meu corpo se estrague, seja esquartejado, se banhe em sangue, o meu ser interior está se renovando em Deus a cada momento. Qual é a vantagem disto? A proteção de Deus na sua mente, na sua alma. Quando isso ocorre, Ele faz com que você tenha muito mais força do que tem sem Ele. Você recebe recursos da sua graça, da sua bondade, do seu poder. E você é capaz de andar de uma maneira que você diz: eu jamais poderia agir sozinho assim. Eu só estou aqui porque Deus me ajuda. Por isso que sempre dizemos: até aqui chegamos, porque Deus nos ajudou. Eles não estão em alto mar por desobediência. Mas reparem no texto, que Jesus deixou que eles ficassem bem longe. No texto maior, no nosso texto base, eles ficaram bem longe, lá no meio do lago. E Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele estava querendo que os discípulos confiassem nele. Ou não é?
Jesus deixou exemplos de homens na história, que passaram por dificuldades terríveis, para que nós aprendamos com eles a confiarmos em Deus. Os discípulos viram muitos sinais, mas ainda não haviam crescido suficientemente. Eu penso que pelos anos que nós temos de igreja e lendo Bíblia, conhecemos muito mais a Deus do que eles naquele momento em que estavam vivendo. Apesar de estarem andando com Cristo, de perceberem as obras maravilhosas que Ele fazia, escutarem os seus ensinos, mas quem é que consegue guardar tudo? Eles precisavam ser testados. Você vai a uma sala de aula, você escuta um professor, você faz anotações, mas você não guarda tudo, você tem que voltar a estudar. E então você é colocado em um dia específico, em um mês, numa semana, onde o seu conhecimento será testado. E então você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, para não ser reprovado. Você tem que olhar para o seu papel, para a sua mão, para a sua caneta, e então começar a marcar X, ou resolver questões. Saiba que o medo e a fé podem conviver juntos. Isso é um grande problema. Em terceiro, que eu creia no cuidado de Jesus por mim, pois ainda que eu não o veja, sei que Ele me vê e sempre me ajudará. Primeiro, eu não devo colocar uma roupa que Jesus não veste, que não lhe cabe. Em segundo lugar, eu aprendi que a minha segurança não depende da situação em que estou. Eu não sei o que você está passando agora, mas Deus está com você. E em terceiro lugar, Jesus está cuidando de você, antes mesmo de você passar pelo que está passando. Se eu duvidar que Ele não soubesse ou não sabia o que eu estaria passando, eu estaria duvidando da sua onisciência. E isso é pecado. Você perdeu um filho e você diz: Deus, o Senhor não vê. Não é que Ele não vê, Ele viu. Você perdeu um ente querido e você diz: por quê? Porque Ele quis. Alguém na sua família tomou uma decisão e agora está distante, e você diz: por que isso? Era meu amigo, era minha amiga, era pessoa chegada, mais do que eu. O seu tormento indica a sua fraqueza. O seu tormento mostra, revela o seu medo. O seu tormento mostra quem é maior na sua vida e o que de fato você quer. No versículo 23 ele diz: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Essa passagem até que não diz muito, mas ele estava orando. Mas há uma passagem paralela no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48, que eu coloco aqui no slide a vocês. Veja o que diz. Ele, naquele momento de oração, viu, isto é, isso está no gerúndio, ele está vendo, ele conhece, ele está conhecendo. Eu coloquei assim, me perdoem, para que vocês entendam. Ele está conhecendo, ele está sabendo, nada está oculto aos seus olhos, tudo o que está acontecendo ele está vendo. Antes mesmo de tudo acontecer,
Ele está vendo que os discípulos estavam remando com dificuldades, isto é, sendo torturados, afligidos. Ele está olhando para você e vendo o que te aflige. Ele está olhando para mim e vendo o que me aflige. Porque o vento soprava contra ele. Existe uma força que sopra contra você. Existe uma coisa que vai contra você, que quer derrubar você. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, repare, que horas que ele foi para aquele monte? Estava toda a multidão lá, todo mundo podia caminhar ainda à luz do dia, e então ele sobe a um monte para orar, e entre as 3 às 6, é que ele toma uma decisão, quando lá no meio do mar, os discípulos estão em meio a um inferno, Jesus foi até lá, andando. Interessante o verbo andar, significa que ele foi criando o seu próprio caminho, onde não existia caminho algum. Para ele não há dificuldade. Essa é a glória que eu tenho que enxergar nele. Eu não consigo criar alguma coisa que não exista do nada. Quando Deus diz no princípio criou, o verbo no hebraico, o verbo bara, significa que do nada Ele fez tudo o que vemos. O que você é incapaz de ver, incapaz de criar, Ele com a sua glória e poder cria. Seria tão mais fácil ele ir lá do monte e falar assim: barco, levita, e venha para mim. Imagine os discípulos levitando e um bando de anjos, glória. Deus está levando vocês de volta à salva terra onde está Jesus. Todo mundo, oh, amém, aleluia, siririvi. Mas eles precisavam ver aquele que abriu o mar vermelho, que antes de Moisés e o povo passar, foi ele quem passou primeiro. E à medida que ia passando, as águas daquele mar iam dando glória ao Criador e formando uma parede à direita e outra à esquerda, e o chão que ele pisava secava imediatamente, de modo que carroças, animais, seres humanos pudessem passar por ali sem afundar o pé. Eles precisavam ver aquele que antes do povo de Israel entrar na terra prometida, foi ele que barrou o rio Jordão, numa época de cheia, onde o rio que nós não conhecemos hoje, muito menor naturalmente, menos água, mas naquela época as cheias do Jordão eram terríveis, e então ele brecou aquelas águas, e o povo de Deus passou por terra seca, porque ele passou primeiro.
Eles precisavam ver aquele que, quando tocaram a trombeta, o som daqueles instrumentos significavam o quê? O poder da sua voz contra as muralhas de Jericó. Não foram as trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó, mas ele entrou dentro da cidade e empurrou para lá, para cá, para lá e para cá, porque aquelas muralhas não caíram de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eles precisavam conhecer aquele que no tempo de Josué parou a rotação da terra, sem nenhum cataclisma. E agora vem um documentário dizendo que essa história de que falta um dia na terra é mentira. Mentira uma ova. Vocês estão querendo esconder o que sempre foi uma verdade. Os cientistas descobriram que falta um dia mesmo, e Deus fez esse dia faltar para favorecer o seu povo. Eles precisavam conhecer aquele que é capaz de andar dentro do fogo, e ser reconhecido por um homem pagão, dizendo: eu vi, nós jogamos 3, mas tem 4, e o quarto homem tem a semelhança de um Deus. Era ele que estava lá. Eles precisavam conhecer aquele que disse: quando vocês passarem pelo fogo, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem por águas profundas, eu estarei com vocês. Deus muitas vezes permite que você passe por situações terríveis para que você consiga enxergar o poder real, a glória, o esplendor, a maravilha que existe neste ser que nós amamos e que chamamos Jesus. Nada está oculto para ele, nada. Quem não conhece Jesus dessa maneira, não o conhece. Em quarto lugar, que eu não duvide da presença de Jesus em minhas tormentas, ouviu? Pois ele nunca me abandona. Versículos 25 ao 27 diz: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! O que é isso? Os judeus criam em aparições de anjos e demônios. Dizem: é um anjo, não é um demônio. Só pode ser um demônio nessa situação, nós estamos fritos. Se Deus permitiu essa tempestade em cima da gente, é porque nós vamos para o raio dos infernos. Alguém deve ter gritado: ah, não, para os quintos. Brasil? Porque o Brasil tinha um apelido. Para onde você vai? Vou para os quintos dos infernos. Na Europa, o Brasil tinha um apelido de quinto dos infernos. Por isso que ficou essa expressão, quinto dos infernos, porque nós tínhamos que pagar o quinto da nossa renda para Portugal. Então, quando alguém era enviado para cá: para onde você vai? Vou lá para os quintos. E o Brasil, naquela época, já era conhecido como inferno. Estamos tentando tirar ele dessa condição. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem! Ele: sou eu. Sabe essa expressão, sou eu? É a mesma expressão que Deus disse a Moisés. Quando Moisés disse assim: quem eu vou dizer para eles que me mandou aí? Sou eu sou, te enviou. É a mesma. Jesus está dizendo assim: sou eu, Yahvé.
Vocês estão conhecendo aquele que falou com Moisés no Monte Sinai. Vocês estão conhecendo aquele que chamou Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Vocês estão ouvindo a voz do Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Nós estamos diante dele aqui, ouvindo a sua voz. Deus está usando a minha voz para ser um instrumento do sou eu. Eu estou ouvindo a voz do sou eu. Você está ouvindo a voz do sou eu. Então ele grita para nós: coragem! Não tenham medo. Jesus não viu apenas a tempestade, mas foi andando até eles, vendo o sofrimento deles. Por que Jesus foi andando sobre as águas? Por que ele não foi voando? Por que ele não levitou, ou então não desapareceu aqui e apareceu lá? De repente ele estava lá: oh, pega aí, joga a água para fora, pega o balde. Talvez alguém falou: caiu essa dentadura, agora já foi. Eu quero que a morte sorria para mim. Então, veja lá, ele podia aparecer ali. Não, ele vem andando. E ele andando. Você imagina o que é andar no mar revolto? Hein? Se você tem problemas estomacais, não tente isto em casa. Porque o mar revolto faz assim, ó. E você andando sobe e desce. Imagina o que acontece lá dentro. Jesus vem andando. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Quando as ondas batem, forma aquela espuma. Formando a espuma, forma aquela tipo de uma cerração. E ele vem, aparece nublado, o esquisito desaparece. Imagine os discípulos olhando para aquilo e de repente vê um vulto ali. Chegou a hora. Jesus anda sobre o mar, porque a coisa que eles mais temiam era o mar, naquele momento. Não era o vento que ia roubar a vida deles, mas o mar. Não era o vento que iria sufocá-lo, era o mar. O que é que te preocupa na sua briga familiar? Não é a esposa e nem o marido. Não é a mulher que vai te matar, pelo menos por enquanto. Não é o marido que vai te esganar, novamente, pelo menos por enquanto. Você não acredita que ele vai pegar uma panela e vai dar na sua cabeça. O que vai te matar é o teu orgulho. É o medo que você tem da pessoa falar o que você precisa ouvir. E então você ouve e fica louco da vida. Até tu, Brutus. Você quer matar, mas de ódio. O que mata você não é o vento das palavras, é o mar. É onde você está ancorado. Você percebe que você vai afundar.
E Jesus é capaz de andar aí. É onde você tem medo, é lá que Ele cria o caminho. Uma vez uma moça chegou para mim e disse: meu marido foi embora. Por quê? Porque eu sou chata, segundo ele. Só por isso? É. A gente sabe que não foi só por isso. E ela disse: o que eu vou fazer agora? Calma. O seu medo revela onde você está plantado. É aí que Deus vai trabalhar na sua vida. Ela resolveu confiar. E a sua vida não degringolou. Ela foi em frente. E ela se tornou uma pessoa muito bem-sucedida. E o seu marido foi de mal a pior. Isso não quer dizer que sempre acontece assim. Mas a vitória dela é que ela, mesmo na condição que ela estava, e ela se tornou bem-sucedida, Deus a protegeu na mente e na alma. Enquanto que o seu marido, que foi embora, se tornou um homem moralmente arrasado. Quando Jesus vem caminhando, os discípulos olham para ele. E ele começa então a mostrar algo para os discípulos. A sua imagem. De novo eu digo, não é a imagem que eles esperavam. De um Salvador. Você está passando por uma situação e Jesus está tentando mostrar algo para você, mas não é aquilo que você espera. Os discípulos não reconheceram. Por quê? Porque jamais imaginaram ver o seu Senhor andando sobre as águas. Talvez ele viesse como um raio, um foguete. Mas parecia um demônio, ou um anjo, uma aparição, um fantasma. Eu já fui em certas reuniões, onde o líder da reunião diz assim: eu estou vendo um demônio, irmã Cida, na sua casa. Todos os dias, quando a irmã abre a porta, o demônio faz a cerimônia. Entre. Ele quer destruir a sua família. Ele quer matar seu marido. Ele quer destruir seus filhos, seus netos. Mas não se preocupe, Jesus está ao seu lado. O que essa pessoa falou? Só bobagem. Em vez de mostrar a irmã quem é Jesus, ficou falando do demônio. O que o demônio quer fazer na minha vida, na sua vida, eu já estou cansado de saber. Mas o que Deus quer fazer na minha vida e na sua, isso eu não sei. E você e eu ficamos atrás dessas revelações idiotas. Eu estou vendo um bicho preto. Por que o bicho tem que ser preto? Não pode ser vermelho, amarelo, branco. Hein, Roger? Sou contra essa descriminalização demoníaca. Quem
Quem diz que o diabo preto tinha que ser processado pela justiça do STF? Pelo Gilmar Mendes, Lewandowski, porque ele vai conseguir dar um habeas corpus para o demônio. Então veja lá, eu fico impressionado como as pessoas veem demônios e sabem tudo que eles estão fazendo, mas nunca mostram quem é Jesus. Não mostra a grandeza, quem Ele é. Não mostra o quanto pequenos somos. Aí está a mentira. Em todo o tempo Deus está querendo mostrar quem é Jesus, aquele que Ele enviou para salvar, proteger, aquele que deve ser ouvido, como o Espírito de Deus disse a Pedro, João e Tiago: somente a Ele vocês devem dar ouvidos. Lá no Monte Hermon, no batismo de Jesus: este é o meu filho amado que me dá prazer. Enfim, em quinto e último lugar, digam graças a Deus. Obrigada. Faz favor. Vamos ver se vai. Tem algum demônio solto aí. Em quinto lugar, que eu ande sempre na direção de Jesus e da sua glória. Por que eu vou terminar assim? Versículos 28 e 32. Creio que foi uma bênção. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Olha, venha, respondeu Jesus. Pedro, seu menino, saiu do barco e começou a andar em cima da água. Imaginou que cena? Uma vez disseram que se eu tivesse fé eu faria isso. Eu estava em Mongaguá, cidade qual eu dizia Mongaguá. E eu dizia: vou andar, e choque. E disse: em nome de Jesus. Choque. E eu brigava com a minha fé e com Deus. Deus, se o Senhor fizer eu andar sobre as águas, as pessoas vão acreditar. E eles vão dizer: em mim ou em você? Na minha glória ou na sua? Já temos. Então, aí, aqui a gente se adverte. Entenda o termo como quiser. Castiço, ou então, verbo advertir. Vamos lá. Em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, como é sem valor, quer dizer, como é ineficaz. Como é pobre a fé do ser humano, como a confiança do ser humano
é tão fraca, tão frágil. E ele diz: por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus! Exclamação. O que significa, primeiramente, ir à direção de Jesus? Que Ele é o único caminho. Se você se tornou um cristão, não crie outro, porque não existe. Quando Deus diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não crie outro Deus, porque não existe. Quando Jesus diz: eu formarei a minha igreja, não crie vários tipos de igreja, porque isso não existe, só existe uma. Teve uma vez que eu conversava com um irmão, ele me disse que estava no ônibus com um irmão com uma Bíblia, e ele disse: o irmão é de alguma igreja? Ele disse: eu sou, sim. Então, graças a Deus, nós somos irmãos. Ele disse: não, você é primo. Nem vou falar a igreja que ele falou. Ele disse: eu não sabia que a gente tinha primo na fé. Então ele disse para o homem: só se Deus for teu tio, porque de mim é meu pai. Então, se eu ando até Jesus, eu tenho que aprender a andar no caminho que Ele anda. Não existe outro. No entanto, que pergunta estranha Jesus fez: por que você duvidou? Antes, nós precisamos explicar o que significa duvidar. Duvidar significa criar no meu cérebro, na minha mente, dois caminhos, por hesitação. Um é verdadeiro e o outro é falso. Lembra que Deus diz: eu coloco diante de vocês dois caminhos. Um levará a vida e o outro a morte. Um lhe dará a bênção e o outro a maldição. Mas onde Deus coloca isso? Não é uma bifurcação que Deus coloca lá na sua frente: a estradinha aqui para a direita, a estradinha para a esquerda. Não, é aqui, na mente. Você tem que optar. Toda vez que Deus fala algo, você tem que decidir: quero crer, não quero crer. Vou me esforçar ou não vou? Vou aceitar isso ou não vou? O verbo duvidar é justamente isso: hesitação, desconfiança, vacilo, titubeio, dúvida. De repente você olha para dentro de si e começa a imaginar: isso não vai funcionar tanto tempo. E você começa a afundar, você está criando um caminho próprio. Então Jesus diz: por que você duvidou? Isso é uma questão questionativa. Não é uma interjeição: oh, por quê? Não é uma peça teatral. Ele está questionando, ele está dizendo assim: Pedro, por qual motivo? Quais são as razões que levaram você a criar um outro caminho, além do que eu lhe apontei? Você está dizendo assim: não, em casa eu sou o homem da lei. É. Quem manda em casa sou eu. Eu dou a última palavra. Sim, senhora. Fala, meu bem. A senhora diz: não, em casa, meu marido não anda com rédea curta, não. Rédea longa, não. Aqui, ó, no cabresto. Quem disse para você que você tem que criar esse tipo de comportamento?
Lá em casa, meu pai fala alguma coisa, minha mãe fala alguma coisa, que o mundo é diferente da época. Quem disse que você tem total liberdade para desonrar seu pai e sua mãe? Por que você está criando esse caminho? Deus diz para você, quando namorar, construir um relacionamento espiritual e psicológico, mas você começa pelo físico. Quem é que disse para você tomar esse caminho? Pastor, você foi chamado para ensinar as pessoas a adorar a Deus, mas você está querendo manter a igreja cheia, com promessas que eu não prometi. Por que você está tomando esse caminho? Por que você criou esse caminho? Eu estou pedindo que vocês confiem em mim, mas agora vocês criaram uma campanha, tentando me obrigar a fazer o que vocês querem. Por que vocês criaram esse caminho? Eu peço que vocês comprem de mim, se esforcem para ter uma fé genuína, verdadeira. Agora vocês vão aí, compram toalha, óleo, água, desodorante da fé. Quem ensinou vocês a criar esse caminho? Quais são as razões que levam vocês a criar caminhos? Se não o medo. Medo do quê? De perder sua glória. Imagine se eu vou dar o braço a torcer para o meu marido. De forma alguma. A sua glória então é que ele olhe para você e diga: minha mulher é valente. O marido diz assim: de forma alguma, ela vai saber quem é o macho lá em casa. Quer dizer que a sua glória então é mostrar que você é um machão. Aplique isso à sua vida em vários detalhes. Pai, mãe, quem mandou vocês me colocarem no mundo? Agora vocês vão ter que me aguentar. É a lei Zagalo. Qual é a sua glória? Fazer o que você quer e magoar seus pais. Eu vou fazer uma campanha, se Deus me der, está dado, se não der, está roubado. Se Ele der, eu fico, se Ele não der, não fico. Ou não é assim? Tem gente que vem aqui na igreja porque alguém fala mentira para ele. Vai lá porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Chega aqui, escuta um cara falar 1h30. Tentando ensinar a palavra de Deus, assim, mas cadê o poder? Não vi demônio. O demônio está em você mesmo, filho. Eu não vi doente, você é um doente. Aí ele fala assim: não, eu quero uma igreja que eu chego lá, eu pago um ticket. E Deus vem e resolve os meus problemas, me dá as bênçãos que eu quero. Jesus amado, tenha misericórdia, queima esta vida, Senhor. Então, veja bem, veja só o negócio, nós estamos perdidos. Nós amamos mais a nossa glória do que a glória do Senhor. A grandeza dessa passagem não está em que Pedro andou sobre as águas.
A grandeza está em que o Senhor andou e o Senhor o resgatou das profundezas das águas. A grandeza deste ambiente não é que você deixou um feriado de carnaval que poderia estar em casa e está aqui na igreja. Olha, eu estou aqui na igreja. Não, a excelência dessa reunião é que aqui está aquele que prometeu estar sempre com os que se reúnem em seu nome. A grandeza não é que eu agora mais fraco falo do nome de Jesus. A grandeza é que Ele continua falando através da minha vida e eu percebo que Ele me usa. E eu percebo que Ele arranca de vocês améns, aplausos para a sua glória, Ele arranca louvores, Ele os eleva e ainda está transformando vidas. Essa é a grandeza. Onde está a grandeza daquele que nega a si mesmo? A grandeza daquele que morre para si mesmo é que ele renasce em uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí está a grandeza. A grandeza é que Deus está nos pegando pelas mãos e nos conduzindo para o barco. E nós estaremos prontos para uma nova experiência, um novo teste. Se você continuar andando errado, as tormentas virão para te corrigir duramente, e elas vão afundar você. Mas quando você obedece a Deus e está no centro da vontade de Deus em uma tormenta, estas revelarão para você a doce glória, o doce poder de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido isso nessa noite. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês sobre isso esta noite. A minha esperança é que eu nunca desanime dos testes de Deus na minha vida e acerca da minha fé. Que eu procure aprender que devo buscar a glória de Deus e andar na direção dela e não da minha própria. Lembra o que disse João Batista? É necessário que eu diminua e que ele cresça. Quando o medo se abater sobre a minha vida, que eu saiba esperar com paciência pela voz do Senhor, em vez de afoitamente buscar soluções onde elas não existem. A solução está sempre no caminho que Deus cria, onde não existia caminho. Que eu confie no Senhor Jesus para segurar a minha mão. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem o céu, quem o eu além de ti.